Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Quem escolhe hoje os planos de previdência do Sicoob sabe o que esperar lá na frente. Independência financeira, segurança para a família, recursos para projetos futuros. Vai escolher o quê? Escolha viver bem. Escolha a previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. A Bia não usou o celular, mas o Bruno sim. O Ricardo estava de capacete, mas o Carlos ignorou o sinal vermelho. A moto da Ângela estava revisada, mas o Luiz estava correndo demais. No trânsito é preciso cuidar de si e do outro também. Ter sempre responsabilidade sobre 2 e sobre 4 rodas é fundamental. Só assim para vivermos um trânsito seguro em São José. No trânsito, nossa vida depende de todos. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crescei, Cooperativa de Crédito. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVI, nessa primeira edição do Super Jornal. Eu sei que vocês estão acostumados aqui com a figura do Ciro, né? Que é quem apresenta essa primeira parte do jornal, mas o Ciro hoje teve um compromisso e eu estarei aqui com vocês durante essa primeira parte aqui do nosso Super Jornal. Então eu quero, é um prazer estar aqui com vocês e dizer o seguinte, que é interessante que ontem o Ciro comentou bem na abertura aqui da nossa primeira parte do Super Jornal, que trouxe até uma foto de um ipê roxo muito bonito e comentou como isso daí está espalhado aqui por São José dos Campos. E hoje, a principal, na capa do jornal Folha de São Paulo, ele estampa também um ipê roxo, dizendo que a cidade está tomada, a cidade de São Paulo e as demais cidades, com o ipê roxo aparecendo, as flores, a floração do ipê roxo, aparece bem antes do que deveria. Porque o normal é que isso daí ocorra de julho a setembro. E mais devido ao tempo muito seco, então essa floração aconteceu antes.
Então, nós estamos vendo aqui também, em São José dos Campos, em todas as cidades, essa floração do ipê roxo, e devido às mudanças climáticas, o que ocorria mais tarde agora deve continuar ocorrendo nos próximos períodos, ocorrendo com algum período de antecedência. Mas a principal matéria dos jornais hoje é em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, que descriminalizou porte de maconha para usos. Não se trata de nenhuma legalização das drogas. Quer dizer, continua sendo proibido a legalização das drogas. Apenas que no caso específico da maconha, deixa de ser um crime a pessoa portar determinada quantidade de maconha que é para o seu próprio uso. O objetivo de tal medida foi corrigir uma mudança, uma lacuna, na verdade, que existia na lei aprovada em 2006. Antes de 2006, você tanto fazia você ter, se você tivesse uma quantidade de drogas, sendo usuário ou traficante, você já era um crime e você estava sujeito a uma pena de 1,5 a 3 anos de cadeia. Em 2006, foi aprovado pelo Congresso uma lei para diferenciar o traficante do usuário. Mas essa lei deixou algumas lacunas. Como diferenciar um do outro? Então, nós assistimos, depois, na implantação dessa lei, desde 2006 até agora, nós assistimos a um espetáculo de criminalização de pessoas, não realmente por serem traficantes ou usuários, mas principalmente através de uma discriminação social. Então, foram feitos estudos, né, que mostram o seguinte, que numa mesma situação, uma mesma quantidade de droga, a proximidade do local, uma pessoa branca era considerada usuário, uma pessoa negra era considerada traficante, porque ficou um critério subjetivo a ser feito pelo delegado. O delegado olha ali uma pessoa simples, não tem advogado, uma pessoa pobre, que tem uma pequena quantidade de drogas, ele já colocava como traficante. E essa pessoa, o quê? Era levada ao presídio, sofria um processo penal, e isso daí ficava no seu currículo, vamos dizer, para o resto da vida. Foi preso como traficante de drogas. Já uma pessoa da cor branca, na mesma situação, mas ela, em 31 mil casos que eles levantaram, eles viram o seguinte, essas pessoas foram consideradas o seguinte, usuários, portanto, foram liberados, não foram criminalizadas, não tiveram o seu nome sujo por uma medida do delegado. Então, ficou uma situação crítica, e em cima de um protesto de um homem que foi condenado a 2 meses de prisão por estar com 3 gramas de maconha, é que o Supremo, em cima dessa ação, do recurso feito, decidiu o seguinte, o usuário não é um criminoso, então não vai ser colocado como traficante. Então essa daí é a primeira medida. Segue-se aqui o que já existia nos demais países, né? Essa descriminalização aí dos usuários da maconha já existe na Argentina e na Colômbia desde 2009, na África do Sul desde 2018, no México desde 2021. E o principal até que a gente tem aí, o caso mais aqui dos nossos vizinhos, né? Aqui, o que mais tomou uma medida mais efetiva em relação a isso foi o Uruguai. O Uruguai pegou e criou o seguinte, você quer
consumir drogas, você quer consumir a maconha, você é um usuário, então você pode até plantar na sua casa. Primeiro você se cadastra aqui. Então tem 2,5 milhões de usuários de uruguaios cadastrados. E você tem direito a tais coisas. Por você ser usuário, se você quiser plantar ou comprar, você tem uma quantidade. Então você já se declarou que você é um usuário e, portanto, você não terá nenhuma criminalização em relação a isso. Medidas que são polêmicas, medidas que hoje estarão aí sendo discutidas de todas as formas, mas é uma forma de evitarmos o que estava ocorrendo, da gente ter milhares e milhares de jovens, principalmente negros e pobres, levados para o presídio. E essas pessoas ficam presas, sujam o seu nome, vamos dizer, porque toda vez que se levantar a ficha dessa pessoa, ela vai aparecer presa como traficante, e nós estaremos só superlotando o sistema penitenciário com pessoas que não são traficantes, apenas porque o delegado considerou na hora, era uma pessoa pobre, estava lá colocado. Então, hoje, o STF deve continuar com esse julgamento e deve definir o seguinte: qual é a quantidade de drogas que uma pessoa pode não ser considerada traficante? Então vai ver quantas gramas de maconha, né, em relação a isso, pode não ser considerada traficante, e isso daí vai servir, inclusive, para que daqui para diante as autoridades policiais e judiciárias vejam, tirem como critério na hora de tratar um caso de uma apreensão de uma pessoa presa com uma certa quantidade de drogas. Essa pessoa estará o quê? Isenta de tudo? Não. A pessoa que for pega com uma quantidade, mesmo pequena de maconha, mesmo que seja o usuário, trata-se agora de um ilícito não mais penal. Ela não será colocada lá como um criminoso, como é colocada hoje. Ela será colocada como uma pessoa que cometeu um ilícito administrativo, porque não é permitido o uso de drogas no país, nem da maconha, mas ela será o quê? Submetida provavelmente a serviços comunitários. Então, em vez de ficar numa cadeia, em vez de ir para um presídio, ela seria levada a prestar serviços comunitários como uma pena por estar com essa quantidade de drogas que está colocada aí. Vocês podem dizer, puxa vida, mas isso daí resolve o problema? Não. É uma medida para evitar um problema criado por uma outra lei. Eu acho que cabe aí um amplo debate da questão. A questão sobre as drogas é algo que precisa ser discutido, que precisa ser feito na sociedade de maneira direta, para que a gente não tenha mais aquela política de, quando se trata de drogas, a política de enxugar gelo que a gente vê aí. Desde quando eu sou moleque, eu ouço a mesma coisa, o mesmo combate às drogas. A única coisa que eu fico vendo é que, depois de anos e anos, os traficantes estão mais fortes, não reduziu nenhuma, o consumo de droga não reduz, e você continua com com uma situação que gera violência, que superlota a cadeia de pessoas pobres e que não resolve o problema. Então, é uma medida ainda limitada, mas vamos aguardar. Quer dizer, vamos aguardar agora a definição de hoje, vamos ver o que dizem os especialistas na questão após essa decisão final do STF e ver o seguinte: o Brasil está indo mais ou menos pelo aquilo que os outros países já fizeram, né? Quer dizer, já há anos que os países já estão aplicando essa política de descriminalizar essas drogas mais leves, como no caso da maconha. Então, nós sabemos que, muitas vezes, o mais importante de tudo para combater o uso de algo que é prejudicial à saúde é a educação. O Brasil tem índices muito bons de combate ao tabagismo. Então, nós temos muitas pessoas que morrem de enfisema pulmonar, que morrem de complicações ligadas ao consumo do cigarro, né?
devido à questão da nicotina, que são viciados e não conseguem largar isso daí, mas o Brasil conseguiu, através de campanhas educativas, reduzir em muito o número de pessoas fumantes. Hoje ele enfrenta um outro problema que o mundo todo enfrenta, que são os tais cigarros eletrônicos, né, que estão aí, que viciam do mesmo jeito, que não são bons para a saúde, causam os mesmos prejuízos, até piores do que a nicotina, mas que ainda precisa passar uma campanha educacional também em relação aos seus limites. Então fica aí, quer dizer, a questão está hoje colocada aí nos jornais aí principais, as manchetes que estão colocadas, e nós vemos isso daí como uma medida, benéfica. Benéfica no sentido limitada, mas que ela começa a abrir a discussão para a gente desencarcerar, para que a gente não tenha mais a discriminação que ocorre principalmente contra a população pobre, a população negra, aqui no Brasil como um todo. Tá? Eu acho que se um jovem negro, se ele tiver uma pequena quantidade hoje, ele corre esse risco grande de ser considerado traficante. E ainda mais se ele for pobre, se a família não tiver dinheiro para pagar um advogado para ir lá atendê-lo nesse período. Já um jovem branco, ele não tem quase esse risco. Normalmente ele é considerado apenas usuário se ele for apreendido aí com uma pequena quantidade de maconha. Então fica valendo, não se refere às demais drogas, a portar qualquer outra droga ilegal, qualquer que seja a quantidade, ainda é considerado crime aqui no Brasil. Essa medida se referiu apenas à questão da maconha, porque ser considerada aí uma droga mais leve, né? Uma droga que se equipara aí ao tabaco, que se equipara a álcool, a outras medidas. Então, por causa disso é que o STF tomou essa medida. Amanhã vocês terão aí, a partir da decisão de hoje, a quantidade que será considerada em relação a essa questão das drogas aí. Então, é o primeiro ponto que a gente gostaria de abordar aqui e chamar agora, quer dizer, aguardar uns minutos aí para que a gente tenha aí os comerciais aí das pessoas que patrocinam aqui a TVI. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. São Paulo são moradias. São Paulo são escolas. São Paulo são empregos. São Paulo são hospitais. São Paulo são estradas. São Paulo são policiais nas ruas. São Paulo sou eu. São Paulo sou eu. São Paulo sou eu. São Paulo sou eu. Para o governo do estado, São Paulo é você. São Paulo são todos. Tratar bem a água e o ser humano. Essa é a missão do SAI Jacareí. De 2021 para cá, a autarquia já investiu mais de 96 milhões de reais em obras de saneamento básico. E com a inauguração da nova estação de tratamento de esgoto no Igarapés, 90% da população de Jacareí agora tem acesso ao esgoto tratado. É um índice maior do que muita cidade grande do Brasil. Isso é dedicação no presente. Isso é compromisso com o futuro. Saiba mais acessando saijacareí.sp.gov.br. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Quem escolhe hoje os planos de previdência do Cicobi sabe o que esperar lá na frente. Independência financeira, segurança para a família, recursos para projetos futuros. Vai escolher o quê? Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Cicobi. Cicobi, faça parte. São José dos Campos é uma das cidades que mais se destaca no mundo na fabricação de aviões.
E essa rota deve ser continuada com a confiança de cada um. Eu agradeço essa oportunidade de falar na TV Imprensa e que realmente no futuro nós vamos fazer um futuro completamente diferente e melhor para a cidade, gerando emprego e oportunidades para todos. Um abraço. A Bia não usou o celular, mas o Bruno sim. O Ricardo estava de capacete, mas o Carlos ignorou o sinal vermelho. A moto da Ângela estava revisada, mas o Luiz estava correndo demais. No trânsito é preciso cuidar de si e do outro também. Ter sempre responsabilidade sobre duas e sobre quatro rodas é fundamental. Só assim para vivermos um trânsito seguro em São José. No trânsito, nossa vida depende de todos. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito. Bom, gente, nós queríamos aqui também só deixar explícito o seguinte: qualquer consumo de droga pode ser prejudicial à saúde, sejam as legais ou ilegais. O álcool é uma droga legal e que causa dependência e que causa problemas para a rede de saúde, assim como o cigarro, assim como qualquer outra, essas daí são drogas legais, assim como qualquer droga ilegal. Nenhuma delas é recomendada a sua utilização. Portanto, eu acho que algumas drogas, inclusive, fazem parte da nossa vida. A gente costuma, vamos dizer assim, consumir álcool ou cigarro nos ambientes onde nós estamos, mas nós temos que saber muito bem que são produtos que podem causar dependência e causar riscos à saúde. Então, portanto, a parcimônia, né, na hora da utilização disso daí deve fazer parte da nossa vida, dos nossos controles. Há uma outra questão que vocês podem até achar o seguinte: é uma decisão dizendo o seguinte, que congelamento de gastos será teste para o governo Lula. Será necessário ter um contingenciamento de verbas. A gente pode até pensar, mas que assunto chato, né? Contingenciamento, equilíbrio fiscal, isso daí são coisas que devem ficar aí para os economistas resolverem. O problema do Ministério da Fazenda é um assunto muito chato, né, para trazer aqui. E, na verdade, não é. Então, nós queremos que todo mundo deve acompanhar o que está acontecendo no país. Nós temos uma situação no país de que a gente arrecada os impostos, parte desses impostos são usados para que o governo pague a dívida pública, os títulos da dívida que estão aí do Tesouro Nacional, e parte vai para a educação, saúde, funcionamento da máquina pública, previdência, moradia, investimentos, obras do governo. Então, nós temos aí um orçamento que é utilizado para duas coisas. Cada imposto que você paga, e tudo que você faz paga imposto, você está pagando parte desses serviços que estão aí. Então, se você... quando você leva o seu filho para a escola, e a escola está lá, é uma escola do Estado, uma escola da Prefeitura, você não paga por essa educação,
não significa que aquilo lá é gratuito. Quem está pagando? Você está pagando isso daí através dos seus impostos. Então, tudo que você tem, você paga impostos, e esses impostos voltam para você na forma de serviços públicos que são essenciais. O que acontece é que o governo está com um problema, porque ele tem uma dívida muito alta nesses títulos da dívida pública, e para honrar esses títulos, o pagamento desses títulos, ele tem que equilibrar as contas entre a arrecadação e os gastos. E aí há uma discussão. Como que o governo vai conseguir pagar essa dívida? O governo deveria aumentar os impostos ou diminuir os seus gastos. É claro que, para os setores que hoje têm vantagens na questão do imposto, ele fala, mantenha os impostos como estão e corte os gastos. Aí, pensando do nosso lado nós que somos consumidores comuns, que pagamos nosso imposto normalmente, o imposto de renda, pagamos o imposto quando a gente compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, pagamos imposto, o IPVA, IPTU, pagamos impostos municipais, estaduais, federais. Falar em corte de gastos é algo que tem que nos preocupar. Por quê? Porque isso daí significaria o seguinte, o governo vai cortar gastos, significa que, quando a gente for no SUS, não vai ter nenhum médico, porque se tem que cortar gastos, o governo tem que economizar na saúde, portanto, não pode investir na rede de saúde como deveria. E quando nós formos lá, no SUS, nós vamos falar, corte de gasto, o governo precisava equilibrar as contas, e, portanto, para equilibrar as contas, ele cortou o gasto na saúde, e, portanto, não tem atendimento. Ou porque não terá vacina. Quer dizer, nós poderíamos falar assim, vamos lá tomar vacina. Não tem mais, porque esse ano não virá mais vacina. Não terá mais remédio na farmácia popular. Por quê? Porque o governo precisou cortar gastos. Então, esse tipo de situação pode acontecer. Então, não é algo que a gente fale assim o seguinte, corte de gastos, problema isso aí de economista, isso aqui não interfere na minha vida. Interfere sim. E aí nós temos um debate de dois setores na sociedade. Há aqueles que compram títulos do governo, são grandes investidores, que compram títulos do governo porque o título do governo paga 10,5% de juros ao ano, que é um juro elevadíssimo no mercado internacional e que, portanto, as pessoas trazem o dinheiro, compram esse título para depois lucrar em cima desses juros que é pago pelo governo. É o capital que a gente chama de especulativo, né? Por quê? Porque é um capital que ele não gera emprego, não gera para o país vamos dizer assim, nenhuma produção a mais. Apenas a pessoa utiliza o dinheiro para gerar dinheiro, sem que isso daí signifique alguma produção no país. Esse pessoal quer que o governo garanta, tem ali o orçamento, para garantir o pagamento dos juros sem nenhum atraso. Eles querem que isso daí seja feito. Então, eles propõem, se a gente pegar aqui hoje no jornal, por exemplo, o executivo do Itaú, banco que, esses bancos normalmente, eles têm as carteiras com essa dívida do governo, lucram em cima disso, ele está dizendo o seguinte, que será necessário 38 bilhões de corte de gastos do governo para garantir que o país tenha déficit zero esse ano. Do outro lado, uma empresa de investimentos diz o seguinte, não tem mágica, é preciso cortar despesas. Então, eles estão vendo o seguinte, que o governo vai ter um déficit de 45 bilhões esse ano. E que, portanto, ele vai ter que cortar gastos. Vai ter que cortar gastos com saúde, com educação, com a previdência, enfim, para poder equilibrar as suas contas. Mas, do outro lado, ninguém fala, é quase um tabu dizer o seguinte, os grandes conglomerados empresariais, super ricos, têm muitas isenções de impostos. Eles deveriam estar pagando 600 bilhões a mais por ano de impostos do que pagam.
Isso aí nós estamos falando das grandes empresas. Se o governo cortasse dessas isenções 10%, ele teria 60 bilhões de reais no ano. 60 bilhões é mais do que os 45 bilhões de déficit previsto para esse ano. Então, as contas estariam perfeitamente equilibradas. Bastaria dizer às empresas o seguinte: olha, nós vamos continuar com as isenções, só que elas vão ser agora 90% do que eram. Você ainda vai ter 90% de isenção. Os 10% que vocês tinham, nós vamos utilizar aqui para equilibrar as contas públicas. Não é o que está no horizonte. Esses setores não aceitam essa redução. Então, eles estão propondo o seguinte: primeira coisa, o governo tem que acabar com essa vinculação, isso aí são os que os setores empresariais propõem. O governo tem que acabar com a vinculação de verbas para a saúde e para a educação. Então, hoje o orçamento federal, a Constituição Federal diz o seguinte: do que o governo arrecada, 25% tem que ir para a educação, 18% para a saúde. Portanto, se a arrecadação cresce, a destinação de verbas para a saúde e para a educação também cresce. Então, cresce na mesma proporção. O pessoal está dizendo o seguinte: espera um pouquinho, não vai poder crescer do mesmo jeito. Se a arrecadação crescer, o governo não precisa usar desse valor a mais da arrecadação, dá 25% para a educação e 18% para a saúde. O governo pode dar bem menos, ou não dá nada disso daqui. E o restante vai para o pagamento da dívida. Isso daí significa que o que eles estão propondo pode parecer uma questão, uma discussão estéril para nós, mas não, eles estão propondo claramente: reduz as verbas para a saúde e educação. Do outro lado, outros falam o seguinte: hoje há uma norma que diz que nenhum benefício previdenciário pode ser menor do que um salário mínimo. Então, você que tem uma aposentadoria de um salário mínimo apenas, você que recebe o LOAS, que é aquele benefício social pago pelo governo a pessoas depois de uma certa idade, que não tenham contribuído com a Previdência a ponto de ter tempo para a sua aposentadoria. Então, isso daí é cortado isso daí é dado como um benefício para as pessoas, para reduzir, inclusive, a desigualdade social. Eles estão propondo o seguinte: o governo pode subir o salário mínimo, mas não vai precisar mais subir o salário de quem está aposentado, ganhando salário mínimo. O governo pode subir o salário mínimo, mas sem pagar isso daí para o LOAS. É a outra medida para o governo economizar, no entender desses empresários e banqueiros, o governo economizar para poder continuar pagando os títulos da dívida pública. Então, há dois setores hoje que estão disputando. Um setor muito ativo, que é o dos empresários, banqueiros, especuladores, que estão falando o seguinte: corta gasto, corta saúde, educação e previdência. Deixa o pessoal da Previdência, quem está aposentado mesmo, ganhar menos que o salário mínimo, não há problema. Para eles, essa daí é a receita para o governo equilibrar as contas. Do outro lado, nós entendemos o seguinte: olha, eu pessoalmente entendo assim, há uma isenção muito grande para setores empresariais que não se justificam. Corte essas isenções, parte delas de uma vez, e nós vamos ter o dinheiro aqui para equilibrar as contas públicas. Ou vamos criar um imposto sobre as grandes fortunas, para os super ricos pagarem impostos. Também é uma saída que a gente pode ter para enfrentar esse problema. Então, são duas situações que a gente que você não deve ficar alheio a ela, não. Quando falar corte de gasto, quando falar em equilíbrio fiscal, renúncia fiscal, contingenciamento de verbas, pense o seguinte: o pessoal não está falando de uma coisa lá para os economistas, não. Não estão falando coisa que só interessa para os grandes ricaços. Eles estão falando de algo que interessa para você diretamente. Então, acompanhe esse debate que está sendo feito. O governo vai ter que tomar uma decisão de quem que ele vai tirar o dinheiro.
E nós queremos aqui cobrar do governo que tire esse dinheiro de quem já tem. Se há uma crise econômica, vamos deixar aqui a população mais carente do país, vamos deixar ela com condições de continuar sobrevivendo. Se a gente tem que criar dificuldades, vamos criar um pouco de dificuldade aí para essa classe mais rica aqui no Brasil. Eu acho que com isso daí, nós estaremos dando um pequeno passo, pelo menos, para superar a desigualdade social que nós temos no Brasil, que é muito grande. Nós somos um país muito rico e temos muita pobreza pela fortuna que nós produzimos, pela quantidade de produtos que nós temos. Nós somos um país, na verdade, poderia oferecer uma vida melhor para os brasileiros em geral. Isso daí depende de medidas governamentais. Então é isso que nós queremos. Nós vamos cobrar aqui do governo, hoje é o governo Lula, vamos estar cobrando dele o seguinte: não aceitamos que você venha taxar os mais pobres. Se quiser aumentar a arrecadação, aumente em cima dos mais ricos. Muitas vezes a gente ouve aquela conversa, brasileiro paga muito imposto. Depende, não é assim para todos os brasileiros. Brasileiro, pobre, ou de classe média, ou pequeno empresário, paga muito imposto. Brasileiro super rico, especulador, investidor, paga pouco imposto. Então, quando falar aumentar imposto, somos contra aumento de impostos para se considerar toda a população. Mas para esse setor que hoje paga pouco, nós achamos que é uma necessidade. Fica aí uma opinião que a gente deixa aqui para vocês aí, esperamos que você venha a discutir essas opiniões. Quando a gente apresenta aqui, claro que você pode falar, mas tem uma série de falhas aí nessa opinião. Pode ter sim. Eu acho que o que vale, o que é importante para nós, é que a gente faça o debate. Então aí a gente ouviu as opiniões do outro lado, procurar ler as informações, pegar o que está no jornal e ir atrás dos analistas que também fazem, vamos dizer assim, estudos mais profundos na parte de economia para a gente poder ter uma posição. Agora, a nossa vida depende disso. Não é algo que não, isso aí deixa para lá que não me interessa. Interessa sim, e essa é a importância aí da gente discutir, trazer esse ponto aqui para vocês. Mantenham-se atualizados em relação a isso. A Bia não usou o celular, mas o Bruno sim. O Ricardo estava de capacete, mas o Carlos ignorou o sinal vermelho. A moto da Ângela estava revisada, mas o Luiz estava correndo demais. No trânsito é preciso cuidar de si e do outro também. Ter sempre responsabilidade sobre 2 e sobre 4 rodas é fundamental. Só assim para vivermos um trânsito seguro em São José. No trânsito, nossa vida depende de todos. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crescei. Cooperativa de Crédito. Bom, gente, vamos aí para a fase final dessa primeira parte do Super Jornal aqui na TVI. E aí eu quero só comentar rapidamente um assunto que acabou ganhando o noticiário estadual e até internacional, e que ocorreu aqui em São José dos Campos, que foi uma atitude da Prefeitura Municipal de recolher um livro das salas de leitura das escolas municipais, um livro chamado Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, que é
um livro que procura, na verdade, ganhar crianças para que pensem no trabalho que mulheres cientistas fizeram, né? E como ela poderia se dedicar a isso na sua vida, ter isso daí como uma perspectiva futura. Atendendo um vereador da Câmara Municipal, apenas um vereador, que reclamou que o livro tinha pessoas lá que não deveriam fazer parte, porque ele era escrito pela juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e juíza ouvidora do Supremo Tribunal Federal, chamada Flávia Martins de Carvalho. E que essa juíza, ela tinha uma posição, que poderia, que incluía lá dentro desse estudo das mulheres, pessoas que defendiam aborto, apesar que o livro não tem nada disso, ou mulheres como Marielle Franco, do qual o vereador afirmava que discordava, um vereador ligado aí à extrema-direita. O prefeito, sem ouvir os professores, sem chamar a comunidade para discutir, quer dizer, se é uma reclamação, vamos chamar os educadores, os pedagogos, para fazer uma análise do livro, ver se ele está adaptado àquela faixa de idade. Não, o prefeito foi lá e mandou retirar os livros da sala de leitura, que é uma medida extrema, uma medida tomada em cima de uma opinião que não reflete o que é o melhor para as crianças aqui joseenses. O livro tinha um papel, a sala de leitura tem um papel, e se começarmos a ter vereadores que gostavam da ditadura militar e que gostariam de estar aí como o papel de censor, né, dos livros, censor de música, tudo, que esse vereador espere chegar a uma outra ditadura. Agora, o prefeito não pode se submeter a determinadas coisas pensando apenas num raciocínio eleitoral. Eu quero ficar bem com esse eleitorado de extrema-direita, então vou tomar uma medida que para mim, para ele, né, para o prefeito e para o vereador, é apenas contabilizar votos para a eleição desse ano. Enquanto que nós sabemos que o prejuízo que virá serão para todas as crianças que estão colocadas. Então, nós não podemos ter São José, uma cidade que se orgulha e que se apresenta como uma cidade do futuro, uma cidade inteligente, ter medidas obscurantistas como essa colocada aqui. Eu sei que aqui é uma questão que eu estou tratando, uma questão local, sabemos que os que nos acompanham são das várias cidades, são de outros lugares do país, mas que sirva como exemplo, né? Uma medida tomada como essa não pode ser nunca a pedido de um vereador. O vereador exigia e acabou. Na verdade, nós temos que ouvir quem? Os educadores. Então, é uma medida que pode ser tomada. Se alguém falar, olha, tem aí um livro que não se dedica muito bem a essa faixa de idade. Não há problema, vamos reunir os professores, os que trabalham com as crianças, vamos estudar e ver se esse livro se encaixa. Por quê? Nós não podemos admitir que uma pessoa fala, não, mas eu não gostei de uma citação a tal pessoa porque eu discordo dela politicamente. Como no caso aí a vereadora assassinada Marielle Franco. Nós não podemos trabalhar as coisas no país. Isso daí é um retrocesso no que nós temos e praticado numa cidade que se diz moderna. Há um velho ditado que diz o seguinte, um velho ditado não, é uma frase feita na época da Inquisição e que é utilizada muito nos monumentos antinazismo, que é o seguinte, onde se queimam livros, depois se queimam pessoas, tá? Então era esse tipo de coisa, de crescimento fascista, que nós não podemos aceitar. Fica aqui o nosso repúdio e o nosso pedido aí. O prefeito reconsidere. O prefeito crie os educadores e recoloque, se eles acharem importante, recoloque o livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, como um dos livros da sala de leitura aqui em São José dos Campos. Então era isso, gente.
Amanhã vocês contarão aqui com a presença do Ciro novamente. Eu virei ainda, provavelmente na sexta-feira, estar aqui com o Ciro, mas acompanhando ele nesse processo aí. E queremos dizer que agora o Super Jornal continua com o nosso jornalista Ferreira Leite, aí tratando das questões gerais que dizem respeito à nossa região, ao nosso país, às diversas posições que são colocadas. Essa daqui é um jornal democrático, onde se apresentam as pessoas com as mais diversas posições, e nós temos sempre uma mediação inteligente aí do jornalista Ferreira Leite em relação ao Super Jornal. Então, a todos aí, muito bom dia e obrigado aí pela atenção. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.